do paciente é, em verdade, uma condição para a legitimidade e licitude das intervenções no corpo e na esfera privada, sempre que o sujeito seja capaz e possa manifestar sua vontade validamente. Isso vem reforçado no Código de Ética Médica, que foi promulgado em 2010, que inclui o dever de ter o consentimento informado entre seus princípios fundamentais, desde que, nas palavras do Código de Ética Médica, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas, portanto, as decisões do paciente devem ser respeitadas. E, em seguida, mais uma vez, veda ao médico que realize tratamento sem o consentimento do paciente, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, aqui a gente já vê que há uma diferença na relação, porque o Código de Ética Médica diz é que só pode haver intervenção do corpo em caso de risco iminente de morte. Veja, mais uma vez aqui, se não for possível obter o consentimento ou a recusa do paciente, porque se o paciente estiver consciente e for capaz de se recusar ao tratamento, ainda que com risco de morte, o tratamento não pode ser a ele forçado. Essas normas relativas ao consentimento livre e esclarecido devem orientar a nossa compreensão sobre o sentido e legitimidade das diretivas antecipadas de vontade, porque, em verdade, trata-se de um exercício de autonomia voltado para uma situação futura de incapacidade de manifestação dessa vontade. No direito brasileiro, como eu expliquei, o sistema de incapacidades é geral e, portanto, o que o Conselho Federal de Medicina fez ao editar a resolução sobre as diretivas antecipadas de vontade é explicitar de que maneira o médico pode, em que condições, respeitar a vontade antecipada do paciente. Antes dessa resolução, o Conselho Federal de Medicina já havia editado uma resolução sobre a ortotanásia, em 2006, na resolução 1805. E nessa resolução, o objetivo era de disciplinar o emprego dos cuidados paliativos em pacientes em estado terminal e também a suspensão dos chamados esforços terapêuticos, conhecido também como ortotanásia. Em seu artigo 1º, essa resolução de 2006 autoriza o médico a limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Assegurou também o artigo 2º dessa resolução o direito do doente continuar a receber todos os cuidados paliativos destinados a aliviar seu sofrimento, bem como o direito à assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, incluindo o direito ao alta hospitalar, para que ele possa ficar com sua família em casa, caso prefira. Em verdade, é uma resolução que se voltava a garantir aos médicos uma certa segurança no seu agir profissional, que já estava consolidado na prática médica. Não obstante ser essa prática já de muito tempo, e essa resolução ter vindo como uma forma de orientação aos médicos, ela criou, ou foi objeto de uma certa polêmica, em especial por conta da propositura de uma ação pelo Ministério Público Federal que sustentava a sua nulidade e violação de normas legais e constitucionais ao permitir a disponibilidade sobre a vida e a invadir a esfera de competência da lei penal, legitimando a prática de homicídio, ainda que sob o manto da eutanásia. Em 2010, foi dilatada a sentença que julgou improcedente a ação, afirmando a legalidade da resolução. Antes disso, em verdade, foi dada o pedido liminar e a resolução ficou suspensa por 2 anos, 2 a 3 anos, mas o juiz, ao final da ação, mudou de entendimento e
A verdade é que o Ministério Público Federal também trocou o seu procurador e também mudou de entendimento, dando um parecer no sentido de que entendia que a resolução era plenamente legal e constitucional. O juiz acatou esse último parecer do Ministério Público Federal a favor da resolução e funda toda a sua decisão numa distinção que passa a ser importantíssima para essa discussão, que é a distinção entre ortotanásia e eutanásia, que já vinha sentado nas discussões de bioética, sobretudo por influência anglo-saxônica, mas que também já está bastante aceita aqui em Portugal e em países como o Brasil. Então, a distinção é importante porque o que se sustenta na sentença, e isso vai ser importante para pensar diante dos espaços de vontade, é que a ortotanásia, que é a ideia da morte no tempo certo, ou seja, aquela que se deixa o paciente percorrer o seu caminho sem intervenção médica, num estado já de terminalidade, e a outra, a prática de ativa ou passiva, que abrevia o tempo de vida e, portanto, o caminho para a morte.